Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é aula de história. Pega o livro na página 148. Prepare um ambiente de estudo para vocês ficarem mais à vontade. Vamos dar início ao capítulo 2, o Egito Antigo. Me acompanhe na leitura. As cidades egípcias antigas começaram a se desenvolver às margens do rio Nilo, há cerca de 5.000 anos atrás. Anualmente, as águas do rio subiam e inundavam as terras ao seu redor, tornando o solo das margens úmido e fértil, ideal para a agricultura. Por isso eles se aproximavam próximo ao rio, porque facilitava a agricultura. Além das inundações naturais, os egípcios construíram diques e canais de irrigação para ampliar as áreas de cultivo. Então, eles criaram o quê? Construíram o quê? Diques. O que é diques? É uma construção destinada a represar águas correntes, reservatório com comportas represas. Então, pesquisem um pouquinho sobre diques, imagens para vocês conhecerem melhor. Eles cultivavam principalmente o trigo, a cevada, ervilha, lentilha, linho e frutas. Também pescavam e criavam porcos, carneiros, bois, gansos e patos. E isso é o que os egípcios criavam, cultivavam. Na sociedade egípcia, mulheres e homens trabalhavam. Então, homens e mulheres trabalhavam na produção agrícola e artesanal, produzindo objetos, alimentos e vestimentas. Não era só o homem que trabalhava, a mulher também ajudava. Como vocês podem observar, a imagem aí, de como era o detalhe da pintura egípcia feita em parede há cerca de 3.200 anos, mostrando um pouquinho, a mulher e o homem trabalhando na agricultura. O que podemos dizer sobre a sociedade egípcia? Então, os egípcios tinham um sistema de escrita, produziam embarcações, como vocês podem ver na imagem, embarcações para navegação, e homens e mulheres se dedicavam à atividade agrícola. Continuando na página 149, no Egito Antigo, a administração era dividida entre várias cidades, chamadas nomos. Cada nomos tinha um chefe local, então cada nome tinha um chefe, que pertencia a um grupo social dos ricos, Então esse que representava esse chefe era o que era rico, tinha condição financeira. As cidades egípcias não eram independentes, elas faziam parte de um grande império governado por um faraó. O faraó, quem era o faraó? Era uma autoridade política e ao mesmo tempo religiosa, pois os egípcios acreditavam que ele era um representante dos deuses na terra. Então a ideia era que tanto político como religioso, era um representante, era um deus. Os egípcios eram politeístas, A gente viu na aula passada que é politeísta, isto é, acreditava em vários deuses, assim como os povos da Mesopotâmia, como do Egito, acreditavam em vários deuses. Os camponeses, os artesãos e as pessoas escravizadas realizavam a maior parte do trabalho no campo e nas cidades. Então, o que aprendemos hoje? Que as cidades egípcias antigas se desenvolveram à margem do rio Nilo. O faraó quem era o faraó? Era uma autoridade política e ao mesmo tempo religiosa. E no Egito Antigo, os camponeses e os artesãos e as pessoas, escravizadas, realizavam a maior parte do trabalho no campo e nas cidades. No finalzinho
desse vídeo vai ter outro vídeo, né, falando um pouquinho sobre o Egito Antigo. Ok? Até a próxima aula. 5 coisas que você deveria saber sobre o Antigo Egito. Você já deve ter ouvido falar das pirâmides do Egito, mas você sabia que elas são, na realidade, túmulos gigantes para os faraós? O interior das pirâmides está repleto de mistérios. Tem túneis, câmaras e passagens secretas. As pirâmides mais importantes são as de Quéops, Quefren e Miquerinos. E as múmias? Você sabe o que é uma múmia? Quando os faraós e os egípcios mais ricos morriam, o corpo era preparado para ser conservado o maior tempo possível. Eles o limpavam e perfumavam e o enrolavam em faixas. Depois deste processo, introduziam os corpos em luxuosos sarcófagos. Como acreditavam na vida após a morte, colocavam móveis, comidas e outros objetos junto com os corpos que podiam ser úteis para os defuntos no além-mundo. Mas, espera aí, quando e onde tudo isso aconteceu? A civilização egípcia se encontrava no lugar onde atualmente é o Egito, no noroeste do continente africano. Esta civilização começou há nada mais, nada menos 5.000 anos e durou 3.000 anos. É impressionante! O rio Nilo foi uma peça-chave no desenvolvimento do Antigo Egito. O Nilo é o segundo maior rio do mundo. Tem quase 7.000 quilômetros. Foi perto dele que a civilização egípcia se desenvolveu. Ao ser uma zona rodeada pelo deserto, a pouca terra fértil ficava perto do rio. Ah, e não se dedicavam somente à plantação, também podiam pescar. Além de ajudar na agricultura e na pesca, o rio Nilo era muito importante, pois era uma via de transporte para os barcos. Neles, eram transportadas mercadorias e pessoas por todo o império. Com certeza você também já ouviu falar dos faraós. Você sabe quem eram? Os faraós eram os reis do Antigo Egito. Eles eram considerados como deuses vivos. A Cleópatra é uma das mais famosas, já que além de rainha, ela foi diplomata, comandante naval, linguista e escritora de tratados médicos. Outro faraó muito famoso foi Tutancâmon. O túmulo dele foi encontrado quase intacto. Você sabia que ele virou faraó aos 9 anos? Estas foram as 5 coisas que você deveria saber sobre o Antigo Egito. Você gostou?